tem um pedido que muitos advogados fazem, indistintamente. Fazem sem pensar muito, não fazem a formulação do pedido da forma correta, não tem como comprovar, que é a gratuidade de justiça, doutor. A gente vê tanto isso, do advogado entrar com pedido de gratuidade, como se fosse assim, é o modus operandi normal mesmo. Primeiro tópico, gratuidade de justiça. E sem importar se aquela situação comporta ou não aquele pedido. Teve a situação de um aluno meu, que foi assim muito interessante, que ele falou que foi o que fez ele me procurar o meu curso, que foi, ele entrou com uma ação, ele fazia isso em praticamente todas as ações. E essa ação especificamente, o cliente dele era uma empresa. E a gente sabe que a gratuidade, para ser concedida por uma pessoa jurídica, é ainda mais complicado do que por uma pessoa física, né? E aí, só nisso, ir para apreciação do juiz, o juiz mandava vir documentação que comprovasse, né, a situação de hipossuficiência da empresa naquele momento, não sei o quê, e pedia balancete, pedia isso, pedia aquilo, e no final das contas, indeferiu a gratuidade de justiça 1 ano depois do processo. 1 ano se passou só nessa discussão. Só que ele não ficou satisfeito e agravou. As custas desse processo, só para vocês terem uma noção, as custas desse processo eram em torno de R$ 2.500. Aí ele agravou mais R$ 1.000. Ou seja, teve, ao invés de pagar R$ 2.500, o cliente dele pagou R$ 3.500, porque o agravo manteve a decisão do juiz aqui da primeira instância, né? E levou mais 1 ano. Mais 1 ano. Então, foi assim, um prejuízo enorme em ambos os sentidos, né? A gente fez mesmo uma análise assim, detalhada de vários processos do escritório dele, a gente fez um levantamento e esse chamou mais atenção e ele falou assim, Daphne, realmente, depois desse aqui eu vejo que eu preciso aprender sobre isso. E é o que você está contando para a gente, professor. Eu acho que a questão toda é ter essa visão estratégica. O advogado, ele precisa atuar como se ele fosse um jogador de xadrez, que ele prevê os próximos passos, as próximas jogadas, para que ele possa, de fato, conseguir ali o melhor para o cliente dele, né? A jogada que vai trazer para ele o melhor resultado, para que ao final ele, de fato, ganhe, né, aquela situação. Exatamente. Você deu um exemplo também perfeito em relação a essa perda de tempo e de dinheiro, né? Por exemplo, eu mesmo já cometi esse erro no passado de por exemplo, recolher custas um pouco a menor, por exemplo, não considerar um pleito, não considerar o requerimento de honorários, né? Alguma coisa ali, por não ter sido visto de maneira assertiva, e com isso você perde 1, 2, 3, dependendo do órgão jurisdicional, você perde 6 meses indo à conclusão e voltando, né? É bem sério isso. E a gente ainda tem outra situação, que é a questão, às vezes o advogado fica só focado, né, no recolhimento a menor, né, de ter que complementar. Só que muitos advogados nessa recolhem a mais, e recolher a mais também é um baita problema. Por quê? Aí vai lá a certidão do cartório dizendo que você recolheu a maior. E aí lembra da situação que eu contei no começo, que agora praticamente todo mundo pede senha do processo e fica acompanhando o processo de casa, porque o processo é eletrônico. Aí o seu cliente vê lá, foi recolhido a maior não sei quantos reais. Aí ele começa no advogado, nossa, mas aqui a gente pagou a mais, dá para pedir de volta? E não sei o quê. E tem, gente, você tem como fazer o pedido de restituição. Mas, infelizmente, é um processo administrativo que você entra lá no departamento de arrecadação do tribunal. E os advogados têm me contado que leva em cerca de 1 ano para a primeira apreciação desse pedido. Então, pensa bem, que situação complicada, né, doutor? E aí tem a questão de responsabilidade também, né? Porque o advogado, ainda que a responsabilidade seja subjetiva, né? Ou seja, com culpa, ele tem responsabilidade.
né? E ele é um erro técnico. E um erro técnico, provavelmente, ele vai ser responsável. Tudo bem que às vezes os valores não são tão grandes assim, mas não importa, né? E, Não, e, às vezes né, são se, enormes, tá? Às vezes são né, enormes. vai multiplicando isso. Quanto está o valor das custas ao máximo hoje? Um valor violento, numa causa de 10 milhões. Quanto se paga de A, custas? 70, 80 a mil, eu taxa acho que é o máximo. judiciária máxima é R$ 77.163,01. É Olha bem isso. alto mesmo, Olha isso. Exatamente. Exatamente. né?